que que é o molde F1? Alongamento, as pessoas têm a mania, às vezes, de falar assim, alongamento, eu quero fazer um alongamento de fibra, eu quero fazer um alongamento de tip. Não existe isso não, gente. Não existe alongamento de fibra, não existe alongamento de tip, não existe alongamento de molde F1. O que existe é alongamento de gel e de acrílico. Não tem alongamento de fibra. Põe ela sozinha lá pra você ver se faz alguma coisa. Põe a tip sozinha lá pra você ver se tem resistência. Não tem. O que tem é alongamento de gel ou de acrílico. Tip, fibra, molde, são todos extensores que a gente utiliza para fazer, ou no caso, alongamento de poligel, que é o híbrido entre, para quem não sabe, tá, gente, poligel é pasta acrílica, híbrida entre o gel e o acrílico, uma mistura deles. Então só existe alongamento de gel e de acrílico. O restante é desenvolvimento de técnica, extensores novos no mercado. Lá atrás, bem lá atrás, era só a tip, não tinha um estudo sobre ela, aí fizeram um estudo para ter mais resistência, trouxeram molde, papel, depois trouxeram a fibra. Mas o que acontece? Para vender as técnicas, né, a gente tem que ter lá os macetes. Então quando veio a fibra, o pessoal falava, a fibra é mais resistente que a tip. Aí criou esse mito de que a fibra era mais resistente, mas não tem nada a ver. O que dá estrutura é o gel colocado no lugar certo. E o molde, ele foi estudado para colocar o produto no lugar certo. Então ele não precisa de lixamento na superfície, porque ele entrega a superfície já toda alinhada, lisa, assim, correndo. Quando a gente mexe assim a mão, a gente vê aquele brilho correndo reto, sem ondulações. E as laterais já entrega no formato. Por isso que tem molde bailarina, molde quadrado, molde estileto, porque aí a partir dali a gente vai conseguir transformar, fazer um formato com almond, mas ele já tem as paredes laterais alinhadas, que foi alguém que perguntou aqui, nas perguntas que teve aqui no Insta, alguém falou sobre deixa eu ler aqui, ó, lixamento lateral, né? Aqui, ó, lixamento lateral, a Ellen falou que o lixamento lateral é a maior dificuldade dela. Quando a gente coloca o produto no lugar certo, escolhe o molde certo, alguém também perguntou sobre isso, escolha do molde certo, a gente já tem uma simetria. Então o molde ele foi estudado para ter redução de lixamento. Se tem redução de lixamento, tem redução de tempo. Então a tendência do molde ela vai crescer ainda mais para 2025, é muito, porque hoje já a gente vê, eu tenho até vontade de ir lá às vezes comentar, sabe, nos vídeos, que a gente vê antigamente, eu comecei antes com molde, né, a gente vê esse profissional falando assim, que o molde só quebra, que o molde não sei o que tem, aí hoje tá todo mundo usando, estão botando fibra dentro do molde, estão botando a fibra dentro do molde, pra falar, acho que até pra migrar, né, pra tipo mostrar pra cliente que ainda tá usando a fibra e tal, pra não criar essa rejeição na cabeça da cliente que talvez já usava fibra, né, mas tá todo mundo usando molde, porque ele é mais prático, que não tem esse lixamento. Claro que pra ser prático a gente precisa saber, né, utilizar ele de maneira estratégica, saber colocar o produto na quantidade certa e no local certo, assim não tem excesso de lixamento. Então tem redução de tempo, que é o que a gente vai ter que trabalhar muito aí pro ano que vem para conseguir. Para quem é iniciante aí tá demorando mais do que 2 horas, vai ter que começar a trabalhar muito isso, porque as clientes mesmo hoje já estão rejeitando atendimento com mais tempo, e não é por mal, é porque elas mesmo não conseguem ter esse tempo até para cuidar de si mesmas, né?